Ah, meus irmãos, como o terceiro. É o terceiro ou é o quarto? É o terceiro, né? Eu sempre me confundo, mas como é bom quando o nosso coral está aqui pela noite. O nosso coral topou essa empreitada de cantar junto com a equipe de louvor. E eu não sei se o pessoal, talvez, do louvor e do coral não tenha a sensação de quem está na plateia, né? De quem está na comunidade, mas a gente ouve, eu que estou aqui à frente, eu ouço o som vindo de todos os lados. E isso dá um vislumbre do que será a eternidade, né? A palavra de Deus diz que nós, na eternidade, adoraremos ao Senhor o tempo todo. E eu acho que provavelmente será melhor, né? Será melhor, né? Nada contra os nossos músicos, os nossos cantores, o nosso coral, mas a eternidade tudo será perfeito. Mas isso talvez seja um flash do que será a eternidade, né? Do que será a eternidade. Esse som vindo de todos os lados, essa conjunção de talentos, de beleza, né? Então isso é muito legal a gente perceber isso. E nós estávamos cantando, acabamos de cantar aqui, talvez uma verdadeira oração. Eu não sei se você, como eu, presta atenção nas coisas que nós estamos cantando, mas a gente acabou de cantar que Jesus seja o centro da nossa vida, né? Jesus seja o centro da nossa vida, seja o centro de todas as coisas, que Jesus seja o centro da igreja, Jesus seja o centro da igreja. E eu acho que isso talvez nunca foi tão necessário em uma comunidade cristã. Jesus ser o centro da comunidade cristã. Jesus ser o centro dos púlpitos dos pastores. Jesus ser o centro da vida dos discípulos. Porque a nossa sociedade vive, ou melhor, não vou nem falar de fora, vou falar de dentro. Vou fazer um autoexame aqui. A Bíblia diz que nós precisamos, de vez em quando, fazer alguns autoexames. A nossa cultura penetrou tanto no Evangelho, ou tanto na cultura evangélica, melhor dizendo, na igreja, que a gente não anseia mais que Jesus seja o centro. Nós não ansiamos mais que Jesus, não há uma ânsia, uma vontade que Jesus seja o centro das nossas vidas. Porque Jesus ser o centro das nossas vidas leva a um discipulado radical. Eu não sei se você percebe isso. Quando você fala, eu quero que Jesus seja o centro da minha vida, eu quero que Jesus seja o modelo daquilo que eu vou fazer, de como eu vou viver, é um discipulado radical. É um discipulado radical. Quando você fala que Jesus seja o centro da igreja, cara, a gente está almejando a eternidade. A eternidade. Almejar a eternidade. Não almejar as coisas da terra, almejar a eternidade. Eu desconheço, talvez, nos últimos anos, nos últimos tempos, essa ânsia, né? Essa vontade, essa oração, Maranata, vem Senhor Jesus. Nós queremos ficar aqui, nós queremos nos deleitar nas bênçãos que Deus nos deu, derramou sobre nossas vidas, no aqui e agora. Na verdade, nós tratamos Deus como um grande benfeitor. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, nós trabalhamos Deus como um grande benfeitor. Na pior das hipóteses, nós trabalhamos Deus como um gênio da lâmpada mágica. Vocês já assistiram Aladdin? É um filme famoso aí. A Disney fez duas versões, né? Uma a desenho animado e um como que chama? Live action, né? Um live action. Vamos falar aqui do jeito que os jovens entendem, né? Live action. Então, a Disney fez um live action, aí um filme, né? Do Aladdin, e você percebe que o gênio da lâmpada mágica ele é solicitado quando o seu amo, quando o seu senhor
precisa dele. Então, o gênio da lâmpada mágica, ele está lá na lâmpada dele, enclausurado, né, de castigo, porque é um castigo, é uma maldição ser o gênio da lâmpada mágica. Não sei se você conhece a história, mas a história real, ser o gênio da lâmpada mágica é uma maldição. É uma maldição. Ele tem poder, mas o poder dele é para servir o seu amo. Então, quando o dono da lâmpada esfrega a lâmpada lá, ele sai da lâmpada e fala, bom, eu vim aqui realizar os seus desejos. E nós tratamos Deus exatamente dessa forma. Nós deixamos Deus de castigo muitas vezes na nossa vida sem falar com Ele. Deixamos Ele lá, enclausurado na lâmpada mágica que a gente tem em casa, que a gente tem no nosso coração. E quando a gente precisa, quando os nossos sonhos se frustram, quando os nossos planos dão errado, quando a gente está em apuros, o que a gente faz? A gente dá uma esfregadinha na lâmpada, né? No caso, você, cristão reformado, você abre a Bíblia e diz, Senhor, preciso resolver aqui os meus problemas. Preciso dar um jeito aqui nos meus deuses, né? Eu preciso que o Senhor me ajude a resolver aqui os meus problemas com os meus outros deuses. Estava esquecendo aqui do Senhor, mas eu preciso que o Senhor resolva. Afinal de contas, o Senhor está aqui para me servir. Agora, quando a gente diz que Deus é o centro da nossa vida, você perdeu o lugar do centro. Você não é mais o Senhor, você é o servo. A questão é se a gente está disposto a ser o servo. Porque, veja, toda a nossa existência, toda a nossa vida, toda a história da humanidade se resume em uma coisa: controle e poder. Você pode pegar toda a história. Se você olhar para toda a história da humanidade, em qualquer época da história, você vai ver uma única coisa: controle e poder. Controle e poder. O que as pessoas desejam? Controle e poder. Por que as pessoas desejam dinheiro? Porque o dinheiro promove o quê? Controle e poder. Controle e poder. Sedução, sexo, controle e poder. Tudo se resume em controle e poder. Agora, quando você se torna o servo, você perde essas duas coisas que nós muito almejamos, desde Gênesis capítulo 3. Desde Gênesis capítulo 3, nós, seres humanos, desejamos sermos como Deus. Ou, sermos deuses. Ser Deus significa que você tem controle e o quê? E poder. Tem controle e poder. Você não precisa de mais ninguém. Você não serve mais a ninguém. Você não pede permissão mais a ninguém. Você tem absoluto controle e poder sobre tudo. Hoje, nós vamos continuar estudando Marcos e nós vamos falar sobre eternidade. Eternidade. Almejar a eternidade. Eu não sei se você tem essa perspectiva, mas nós vamos partir o texto que nós deveríamos estudar hoje, porque é um texto longo, exegeticamente complicado. Por quê? Porque ele faz links, principalmente com o texto de Daniel. Então, se você tem medo do Apocalipse, talvez foi um péssimo dia para você vir à igreja. Nós vamos falar, a partir não do livro de Apocalipse, mas nós vamos falar dos últimos dias a partir do livro de Marcos, porque Jesus falou dos últimos dias. Bom, mas deixa eu te falar uma coisa, nós vamos partir isso improvavelmente para o desespero do pessoal da liturgia em 3 sermões. Porque hoje eu tentei fazer em 2 partes, mas talvez eu não consiga fazer isso em 2 partes. E problema de vocês, pessoal da liturgia, o que vocês vão fazer com o que vocês prepararam para o resto da série. Mas a gente vai trabalhar esse texto porque ele é muito importante. E hoje nós vamos fazer a introdução desse texto que é Marcos capítulo 13. Hoje pela manhã nós terminamos Marcos capítulo 12. E nós vamos falar sobre
Marcos capítulo 13. Mas para começar a falar sobre Marcos capítulo 13, eu queria citar aqui, como alguns sabem, o meu autor preferido, C.S. Lewis. E eu vou no C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. Nas Crônicas de Nárnia, um livro que ele escreveu para crianças. Ok? Mas, no final das Crônicas de Nárnia, tem quase que um apocalipse de Nárnia. Nárnia será destruída e recriada. Não sei se você é leitor de Lewis, mas isso vai acontecer em Nárnia. Nárnia sofrerá um apocalipse, um Armagedon. Ela será destruída e reconstruída. E quando se dá na construção de Nárnia, todos aqueles que participaram das crônicas, das histórias de Nárnia, alguns voltam, outros não. Alguns reaparecem e outros não. E talvez você tenha porque foi feito um live action de a feiticeira, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Né? O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Fez um live action, a Disney também fez um live action do leão, a feiticeira e o guarda-roupa. E no leão, a feiticeira e o guarda-roupa nós temos 4 irmãos. Suzane, Lúcia, Pedro e Edmundo. Edmundo, no primeiro filme, na Feiticeiro, Leão e Guarda-Roupa, no Leão da Feiticeira... Não, bom, vocês sabem qual é o livro. Eu sempre inverto essas ordens. Edmund, ele é o vilão. Edmund é o vilão. É o desviado, é o rebelde. É ele que se envolve com a feiticeira. É ele que leva a Aslan a morrer pelo injusto, né? O justo morrendo pelo injusto. É quase que uma trilha do evangelho. Mas no final, na última batalha, a pessoa que aparece entre esses 3, ou entre esses 4, como alguém que se esqueceu de Nárnia, é a rainha Suzane. E eu tenho aqui a parte que isso é colocado em A Última Batalha. Senhor, disse Tirian, após saudar a todos, a não ser que eu tenha entendido mal as crônicas, deve haver mais alguém. Vossa Majestade não tem 2 irmãs? Onde está a rainha Susana? Minha irmã Susana, respondeu Pedro, breve e gravemente, já não é mais amiga de Nárnia. E se você continua lendo o texto da última batalha, o texto vai demonstrar que Suzane se interessou mais por as coisas deste mundo do que pelas memórias e pelas lembranças de Nárnia. Suzane se envolveu com outros projetos. Suzane abriu mão e olhava para os seus irmãos como pessoas loucas, infantis. E é a ideia que o livro traz. Suzane não é mais amiga de Nárnia. Suzane não tinha mais a expectativa de voltar para Nárnia. É uma parábola, é uma alegoria. Lewis está fazendo isso. Lewis está mostrando que muitas vezes pessoas podem ter um encontro verdadeiro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na imagem de Nárnia é Aslan, o leão. Suzane, em A Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa, ela cavalga nas costas de Aslan. Mas tempo depois, ela esquece quem é Aslan. Envolvida pelas coisas deste mundo, envolvida por outros projetos, por outros sonhos, ela esquece quem é Aslan. É uma parábola. Sabe por que nós não almejamos a eternidade? Porque nós estamos tão envolvidos com as coisas
deste mundo com os projetos nossos pessoais, com os nossos reinos, com os nossos próprios reinos, com a nossa própria realidade, que nós esquecemos que Deus promete uma realidade muito maior e melhor para nós. Aquele texto que você gosta de colocar na porta da sua geladeira, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano algum, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, isso está falando do quê? Deste tempo agora? Não, da eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não penetrou em coração humano coisa alguma. Coisa alguma. Nós não conseguimos dimensionar o que é a eternidade. Os nossos olhos não conseguem dimensionar o que é a eternidade. Só que a gente esquece disso. A gente se apega às pequenas coisas. Já parou para pensar como que a gente se apega às pequenas coisas? Às coisas materiais? Pequenas coisas. Pequenas coisas. Nós brigamos por pequenas coisas. Não é verdade? Nós brigamos, por exemplo, com tanto afinco, pelo menos em casa, talvez na sua casa não seja assim, mas em casa nós brigamos pelo controle da TV. Vocês não brigam pelo controle da TV na casa de vocês? Só eu que faço isso na minha casa? Talvez você tenha mais de uma TV na sua casa, louvado seja o Senhor por isso, e você não precise brigar pelo controle da TV. Mas a gente briga com tanto afinco para ter o controle da TV, porque são pequenas coisas. A gente não briga com tanta convicção para que os nossos filhos leiam as Sagradas Escrituras, quanto a gente briga pelo controle da TV. A gente tem tanta disposição por brigar pelo controle da TV, mas nós não temos disposição alguma, muitas vezes, para orar. Para orar. Talvez a sua casa, na sua vida, seja uma outra coisa. Então a pergunta é, como que a gente continua olhando, esperando, criando uma santa expectativa pela eternidade? Porque nós precisamos nutrir o nosso coração com uma santa expectativa pela eternidade. Como a gente olha para a nossa realidade, para a realidade brasileira, para o governo corrupto que nós estamos vivendo e vendo, para essa realidade tão miserável, às vezes, que nós experimentamos. Uma realidade tão miserável que até quando nós tentamos ajudar alguém, nós somos somos roubados. Esses dias, a Suzane quis ajudar aqui um transeunte. Ele pediu para usar o banheiro aqui da igreja. A Suzane permitiu que ele usasse o banheiro da igreja e ele acabou nos roubando a torneira do banheiro da igreja. Eu não estou brincando. Não estou brincando. É verdade. É verdade. Até quando tentamos exercer misericórdia e amor com aqueles que mais precisam, o nosso mundo é tão miserável, o pecado tomou tão conta do nosso coração, tão conta do coração das pessoas, que até mesmo quando nós somos misericordiosos, nós somos prejudicados. Como então a gente manter o nosso coração aquecido pela eternidade? É a pergunta. Então, nós vamos estudar nos próximos domingos o capítulo 13 de Marcos, olhando para essa perspectiva. Eu preciso, você precisa, manter o seu coração aquecido pela eternidade. E talvez este sermão seja o sermão mais difícil.
Porque é como, sabe aquelas balas duras, que dentro tem aquele gelzinho gostoso? Sabe? Não sei se vocês gostam de bala. Eu gosto muito de bala. Então tem aquelas balas duras que tem dentro daquela maldita bala tem o gelzinho. Para você chegar no gel, você tem que passar pelo quê? Pela dureza da bala. Se você não tiver paciência para passar pela dureza da bala, você pode quebrar o seu dente. Não é verdade? Eu quebrei esses dias um dente, por isso que eu estou falando isso. Tentando antecipar, né, o gel da bala. Agora, esse sermão é essa realidade. Nós vamos ouvir hoje, talvez palavras que sejam duras, mas fica tranquilo e persevera até o final que você será salvo. Ok? Então, vem comigo. Primeiro ponto. Primeiro, o engano está se aproximando, portanto, mantenha-se firme e não se deixe desviar. E daí Marcos, capítulo 13, começa da seguinte forma. Quando ele estava saindo do templo, e se você perceber, hoje pela manhã, nós estudamos o último momento de Jesus no templo de Jerusalém. O último momento. Então, quando Jesus estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Ele estava se referindo ao templo. Perceba. Construído com grandes pedras brancas e ricamente adornado com ouro, o templo brilhava intensamente sobre a luz do sol. Alguns estudiosos dizem que quando o sol atingia o seu pico de reflexo sobre o templo, era impossível olhar para o cume do templo. Porque o sol, o brilho cegava. Para o povo judeu, o templo era o próprio santuário de Deus. Deus habitava no templo. Sendo assim, esse lugar era considerado indestrutível até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Os judeus olhavam para aquele templo e diziam: ele é magnífico. Ele é indestrutível. E os discípulos de Jesus olham para essa realidade. Veja, eles são como nós. Eles olham para este mundo e se apegam à beleza deste mundo, e a beleza deste mundo, ela tem as suas peculiaridades. Afinal de contas, nós, como calvinistas, cremos na graça comum, cremos que Deus se revela na sua bondade através daquilo que nós fazemos. No entanto, nós não podemos ter o nosso coração apegado a esta realidade. Não podemos. E uma das coisas que os discípulos fazem aqui, é claro, eles estão olhando e se deleitando com aquilo que construímos. Mas veja, Jesus ele continua, ou o texto demonstra essa continuação. Você está vendo todas essas grandes pedras? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E talvez seja, neste momento, o choque para os discípulos. Como assim, Jesus? Como assim aquilo que é o orgulho de Jerusalém, o templo, a casa de Deus? Deus habita no seu santo templo. Tem um hino que nós nem tocamos muito aqui na nossa igreja, louvado seja o Senhor por isso. Deus, não tem um hino chamado Deus está no templo? Deus está no templo. Eu não sou muito dos hinos, mas a gente tem esse hino, não tem? Como se esse lugar aqui fosse a habitação de Deus. Olha o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém é mais bonito que o nosso. Eu não estou dizendo que o nosso é feio, o nosso é muito bonito. Perto das paredes pretas que temos por aqui, o nosso é muito legal. O nosso é muito legal.
Mas isso não significa que Deus está aqui. Isso não significa que você, ao vir a este templo, a este lugar de adoração, Deus está aqui. Deus está aqui também quando, assim como Ele está na sua casa, quando você se fecha no quarto, e quando você ora, e quando você busca Ele intensamente, Deus está lá. Este lugar aqui, ele tem de especial, que é um lugar de encontro, é um lugar onde nós exercitamos uma das disciplinas espirituais, que é adorarmos em comunidade. Isso é importante. Isso é uma diretriz das Sagradas Escrituras. E nós fazemos isso com alegria, porque afinal de contas, é este momento que nós reabastecemos os nossos corações, é este momento que nós servimos ao nosso próximo, é este momento que nós adoramos a Deus como igreja, é este momento que nós ouvimos o nosso coral, a equipe de louvor, e somos abastecidos com esse vislumbre da eternidade. No entanto, isso não é tudo. Isso não é o ponto final. E Jesus está colocando essa realidade para esses discípulos. Eles eram homens extremamente religiosos. Eles olhavam para o templo e tinham seus corações apegados às questões da ritualística judaica ainda. Assim como nós, muitas vezes, estamos com o nosso coração apegado às nossas ritualísticas. Todos nós somos homens litúrgicos. Todos nós temos as nossas liturgias. Todos nós temos os nossos rituais. Só que o ritual, a liturgia, os símbolos, eles nos devem apontar uma realidade maior. Maior. Mas eles não são a realidade maior, entenderam? Eles apontam aquela realidade maior. Mas eles não são a realidade maior. Eles apontam a eternidade, mas eles não são a eternidade. Então é o erro o nosso coração se apegar. Jesus, então, e o texto continua, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, daí você percebe que o cenário muda. Ele sai do templo, e Jesus não volta mais para o templo no Evangelho de Marcos. Ele vai ao Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Então Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular, dize-nos quando acontecerá essas coisas. Aquilo incomodou. Perceba, o que Jesus disse de que não haverá pedra sobre pedra, que não ficaria pedra sobre pedra no templo, que aquele templo seria destruído, na cabeça daqueles discípulos surgiu um link. Calma aí, se Jesus está dizendo isso, talvez seja o final de tudo. O momento final da história. E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Mas deixa eu te mostrar, antes, o contexto disso. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras. Primeiro, uma localização significativa. O versículo 3 situa Jesus e os discípulos no Monte das Oliveiras, e que está a 2.700 pés acima do nível do mar e 70 metros acima do complexo do templo, proporcionando, então, uma visão clara do templo. Então, eles estão diante do templo, mais altos que o templo, com uma visão clara a respeito de tudo. Uma outra questão, você percebe, que é o questionamento dos discípulos. Pedro, Tiago, João e André perguntam a Jesus sobre o momento e os sinais do fim, esperando que a destruição do templo marque diretamente o fim dos tempos. Agora, veja o que a gente vai perceber. Jesus não se preocupa, e aqui é uma questão que você precisa entender no texto. Jesus não se preocupa com a cronologia exata dos eventos. Em vez disso, ele utiliza a iminente destruição do templo, que vai acontecer 70 depois de Cristo, de Jerusalém, como uma antecipação dos eventos finais. Ele indica que a destruição do templo deve ser vista como um prelúdio para o fim desta era maligna e o retorno do Filho do Homem. Isso ressalta a necessidade vital de estarmos constantemente, aqui sim, constantemente o quê? Vigilantes
e preparados. E aqui está o cerne da questão. Quando você perde o vislumbre da eternidade, você para de estar vigilante e preparado para ela. Nós sabemos que nos evangelhos tem a parábola das 10 virgens, que esperavam a volta de quem? Do noivo. Algumas estavam preparadas e outras não. Essa parábola ilustra exatamente esse momento. Exatamente esse momento. Nós precisamos nutrir uma expectativa pela eternidade para que nós não sejamos pegos de surpresa. Porque, afinal de contas, Jesus ele não coloca cronologia. Eu sei, existem algumas confissões, até mesmo cristãs, que se dizem cristãs, que marcaram dia, horário, ano, volta, olharam para Daniel, fizeram contas, dizem que Jesus ia voltar não sei quando, e daí Jesus não volta, daí o cara refaz as contas, diz, olha, eu errei, e vai voltar não sei quando. E a gente tem um monte na história da cristandade desses fatos. Mas nenhuma dessas coisas está nas Sagradas Escrituras. Jesus não colocou data, e pelo contrário, Jesus diz que essas datas cabem somente ao Pai. Então perceba, o texto continua se desenrolando. Jesus lhes disse, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Perceba, Jesus começa com uma advertência. Jesus inicia com uma advertência que é relevante para todo crente, em qualquer época. Tome cuidado, que ninguém engane vocês. Que ninguém engane vocês. Que ninguém engane vocês sobre o quê? Perceba, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e eles enganam a muitas pessoas. Jesus ele começa uma palavra que, na minha percepção, nunca foi tão importante ela para o nosso tempo. Nunca foi tão importante ela para o nosso tempo. A igreja evangélica brasileira vive uma onda de profetas. Vive uma onda de homens que dizem, eu sou o ungido do Senhor. Porque a ideia aqui de esse sou eu, essa ideia de que eu sou uma divindade. De que ou eu sou o próprio Messias, ou eu sou alguém especial enviado por ele. Por ele. Existem profetas hoje dentro da igreja evangélica brasileira para todo gosto, tipo e forma. Existe profeta hipster, existe profeta mais tradicional, existe profeta que usa manto, existe profeta que usa saia, existe profeta que roda, existe profeta que unge as pessoas com óleo, existe profeta de tudo quanto é gente dentro da igreja. E perceba, existe uma autoproclamação. O que o texto está dizendo? O texto mostra isso. Eles vêm em meu nome e dizem, sou eu. O que o texto está mostrando? Fique atento aos falsos messias que se autoproclamam divinos. Suas pretensões enganarão a muitos. Tem gente que se autoproclama. Quer ver o exemplo mais básico dentro da igreja evangélica brasileira? Apóstolo. Apóstolo.
Quem chamou os apóstolos de apóstolos? O próprio Cristo. O próprio Cristo. E o que acontece hoje na igreja brasileira? Hoje o cara se torna pastor, funda uma igreja, porque a coisa mais fácil no Brasil hoje é fundar uma igreja. O cara funda uma igreja. Daí começa a ter alguns seguidores, infelizmente. Engana algumas pessoas. Daí ele consegue um auxiliar. Daí aquele que era pastor, ele se torna o quê? Bispo. Porque agora eu não sou mais pastor, eu tenho um auxiliar. Então eu poderia já ser bispo aqui. Hã? Poderia eu ser bispo aqui. Não sou mais pastor, tenho um auxiliar, sou o quê? Sou bispo. Daí esse cara, ou ele funda uma filial, uma outra igreja, ou ele arruma mais outro auxiliar, e daí, bom, agora eu não posso mais ser bispo. Eu sou o quê? Apóstolo. Mas quem chamou esse cara como apóstolo? Quem chamou esse cara como profeta? Da onde surgiu isso? É autoproclamação, gente. E muitas vezes nós somos enganados pela nossa inocência. A inocência de que um homem vem em nome de Deus. Perceba o que Jesus diz. Eles vêm em meu nome. Eles usam o meu nome. Eles vêm em meu nome, usam o meu nome, usam a minha credibilidade. Porque Jesus, não sei se vocês sabem, é a pessoa com maior credibilidade na história da humanidade. Eles usam o meu nome, eles usam a minha credibilidade para construir o reino deles. Eles são autoproclamados. Daí Jesus está dizendo, olha, vai chegar o tempo que você precisa não se enganar. E perceba, e na sequência, Jesus diz, quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Em meio a guerras, a desastres e caos crescente, não se assuste. A intensificação desses sinais é apenas o prelúdio do fim de que a história de que Deus já previu e que Deus já está construindo. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que está acontecendo, percebemos e nós ficamos assustados. Não ficamos? Nós passamos por uma terrível desgraça no Brasil nesses últimos meses que se passaram. Nós nos unimos a muitas outras igrejas para ajudar os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Não é você se tornar indiferente ao sofrimento da pessoa, não é isso que Jesus está dizendo. Mas o que Jesus está dizendo? Que você não deve ter o quê? Medo. Isso vai acontecer. O seu coração não deve ficar o quê? Ansioso. Porque um coração com medo diante de más notícias é um coração o quê? Ansioso. Então Jesus está olhando para os seus discípulos dizendo, olha, perceba uma coisa, daqui para frente, vai chegar muita gente em meu nome dizendo, eu sou o enviado dele. Pessoas autoproclamadas como Messias ou como apóstolo. Ou seja lá qual for o nome que você queira dar. Uma outra realidade é que toda a nossa história, ela está caminhando para um fim. Tudo que está acontecendo na nossa história está caminhando para um fim. Este é o fim. Então você não precisa ter medo. A maldade vai se intensificar. Como diz nas cartas pastorais, haverá falta de amor. O amor irá se esfriar. Como diz o próprio texto que nós vamos estudar, pai e filho
entregarão um a outro à morte, haverá traição. Então, não tenha medo. O medo nos paralisa. O medo nos impede de avançarmos no reino. Não se assuste com as coisas. Isso não significa que você não deve ter uma santa indignação pelo pecado, isso não significa que você não deve amar o próximo, que você deve ficar indiferente. Não. O fato é que Jesus está dizendo aos seus discípulos que essas coisas irão se intensificar. Então, fiquem atentos, estejam preparados. Porque perceba, a história humana está se direcionando para o advento de uma nova era do reino messiânico. Essa é a certeza inabalável que nós temos. No entanto, antes que esse glorioso reino se manifeste, devemos antecipar períodos de provações e tribulações imensas. Assim como dores de parto aumentam em intensidade antes do nascimento de uma criança, a angústia mundial se intensificará antes do desfecho glorioso da história. Essa dinâmica foi evidenciada, como nós já falamos, no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído. Era um prenúncio. Era uma imagem das coisas que haveriam de acontecer. Então, duas coisas que você deve guardar. Primeiro, não deixe o seu coração ser enganado por falsos profetas. Por homens que se dizem de Deus, mas não são. Segundo, não tenha medo. Não tenha medo. Um segundo ponto que o texto nos mostra é o seguinte: a perseguição é uma realidade que podemos antecipar, mas não precisamos ser consumidos pela ansiedade. Veja o que o texto vai dizer. Fique atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governantes e reis como testemunhas a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Veja, mais uma vez, Jesus coloca esse imperativo, que aqui é no grego. Fiquem atentos. Fiquem atentos com o quê? Fiquem atentos, pois vocês serão entregues nos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por causa dos nossos princípios, seremos julgados e expostos na praça pública do mundo, enfrentando o escárnio e o ridículo. Por causa dos nossos princípios e valores, por causa da nossa crença em Jesus, nós seremos julgados. Julgados. Seremos expostos. Lembra para você que eu falei que hoje não era, né? Hoje é a bala dura. Hoje é a bala dura. Eu sei que talvez você veio para a igreja falando assim, poxa, eu estou com tantos problemas, eu quero buscar uma palavra de paz. E você chega aqui e o pastor dizendo, por causa dos princípios do evangelho, você vai ser açoitado pelo mundo. Ai, não é um bom dia para você, né, meu irmão? Não é mesmo. Mas essa é a realidade do evangelho. Você será açoitado por causa dos princípios do evangelho. E Jesus, ele continua. Perceba um outro destaque. Por causa desses princípios, por causa desses açoites, por causa dessa exposição, você será levado aos tribunais, vocês serão levados às presenças dos governadores, mas aqui está a sacada. Jesus diz o seguinte, vocês serão o quê? Testemunhas. Diante dessas pessoas, vocês serão testemunhas. E aqui talvez seja a coisa mais importante desse texto.
desse texto? Por que é a coisa mais importante desse texto? Porque aqui talvez seja o centro. Na minha concepção, nos meus estudos, na percepção que eu tenho deste texto, aqui está o centro do ensino de Jesus aqui. Vocês serão expostos, vocês serão levados, mas vocês serão o quê? Minhas testemunhas. A pergunta é, o que é uma testemunha? Parece boba a pergunta. Mas sabe qual que é o problema da gente ouvir muitas vezes uma coisa? Porque a gente ouve o tempo todo dentro da igreja que nós precisamos ser o quê? Testemunhas do evangelho. Não é isso que a gente ouve? O tempo todo. Você precisa testemunhar o evangelho para os seus irmãos, mas a gente não define. Você não define. Quando você não define uma coisa, quando você não define o que é testemunha, quando você não define o que é amor ao próximo, como nós fizemos nas últimas pregações, como você não define a coisa, essa palavra, esse conceito, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, deixa eu mostrar para vocês uma perspectiva do que é ser uma testemunha. Ser uma testemunha cristã vai além de meramente testemunhar um evento. Nós não estamos falando de testemunhar um evento, porque nós não testemunhamos um evento. Nós não testemunhamos o evento da crucificação. Nós lemos sobre esse evento através de outras testemunhas. No entanto, implica em viver e proclamar a realidade transformadora de um encontro pessoal com Deus através de Cristo. Isso envolve demonstrar com profundidade e autenticidade como essa experiência molda não apenas a nossa própria vida, mas também a de outros ao nosso redor. Ser uma testemunha é você mostrar de maneira viva e real e proclamar uma realidade. Uma realidade. Qual é esta realidade? É a transformação desse encontro que você tem com Deus, o Deus Criador de todas as coisas, através de Cristo Jesus. Ou seja, ser testemunha é você ter uma história para contar de transformação. Real, viva. Não dramática. Porque aqui tem um problema. Porque nós, cristãos, você que é de igreja assim mais antiga como eu, você acha que uma testemunha é o cara que era traficante, bandido, né, matou não sei quantas pessoas, tomou não sei quantos tiros numa ação da polícia, foi para a geladeira do necrotério e depois reviveu, e daí o cara conta e você chora, fala, oh, que testemunho maravilhoso. Né? Isso é o testemunho da pessoa. Mas cada um aqui, até aqueles que nasceram em uma igreja evangélica, tem uma história para contar sobre o que Deus fez na vida, na sua vida. Você tem uma história. Basta você olhar para a sua história com carinho. Eu sei, existe um erro nosso. Nós olhamos, assim, eu adoro biografia. Eu adoro ler biografia daqueles homens. Jonathan Edwards. A gente lê a biografia do Jonathan Edwards e ele vai lá, prega para o índio, e tem um índio que está morto, ele vai lá, ora pelo índio, o índio volta a viver, você fala, meu Deus do céu, eu quero fazer isso também, né? E você pensa que você não é crente, porque você não consegue fazer a mesma coisa que o cara fez. Ou você olha a biografia dos reformadores, você fala, poxa, eu queria ter a mesma inteligência que o Calvino, né, que aos 32 anos escreveu as Institutas da Fé Cristã. Mas você não consegue fazer a mesma coisa. E você pensa que não tem nada, mas olha para a sua história. Perceba na beleza da sua história. Deus fez algo específico por você, meu irmão e minha irmã. E você precisa testemunhar isso, porque isso que Deus fez em você, Ele só fez em você. Ele não fez em mim. Ele só fez em você. E ao você testificar isso por uma outra pessoa,
Ao você falar isso para uma outra pessoa, você vai demonstrar a outra pessoa que ainda não teve uma experiência com Deus, o quanto Deus é vivo, o quanto Ele é real, o quanto o Evangelho não é um conceito abstrato, mas ele é vida transformadora, ele é abundância de vida. Você precisa olhar para a sua história com os olhos da graça. Porque eu tenho certeza que Deus já fez algo na sua vida. Eu tenho certeza. E você precisa, se você não vê isso, talvez você precise aquietar o seu coração e orar sobre isso, para que Deus mostre a você o quanto Ele já fez por você. O quanto Ele já cuidou de você. O quanto Ele já te abençoou. O texto continua. Sempre que forem presos e levados ao julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Então perceba, um outro destaque aqui. Nós seremos expostos na praça pública do mundo. Nós seremos testemunhas, mas você não deve ficar preocupado com o que você vai falar. Porque você não está sozinho. Muitas vezes, aqui é um desabafo pastoral. Vou fazer um desabafo pastoral. As pessoas me procuram e falam, pastor, eu quero me envolver aí na missão da igreja, no trabalho da igreja, mas eu não estou preparado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca estará preparado. Você nunca estará preparado. Eu não estou preparado. Eu vivo me preparando. Essa é a verdade do discípulo. O discípulo sempre será discípulo. Por quê? Porque o discípulo ele sempre vive aos pés do mestre. O discípulo ele sempre vive se preparando. Então você nunca terá... Não, eu quero esperar um tempo, pastor, eu quero fazer... Daí as pessoas vêm com umas histórias assim, meio para mim, mirabolantes. Pastor, primeiro eu vou fazer um seminário. E daí, quando eu fizer esse seminário, eu vou fazer uma pós-graduação em teologia sistemática. E depois que eu fizer uma pós-graduação em teologia sistemática, eu vou entrar no mestrado em teologia bíblica. E depois que eu fizer o mestrado em teologia bíblica, eu vou fazer um doutorado em missiologia. Daí, quando eu defender a tese sobre missão na cidade, eu vou estar preparado para fazer a obra do Senhor. Você nunca vai estar preparado. Essa é a realidade. Porque no dia que você se sentir preparado, duas coisas aconteceu com você. Das duas, uma, desculpa. Percebeu que eu meio troco essas coisas, né? De duas, uma aconteceu com você. Primeiro, se você hoje se sente preparado, você tem um coração arrogante. Deixa eu te dizer isso. Se você hoje se sente preparado, pronto, como eu digo, preparado é pronto. Pronto. Eu sou uma pessoa sem defeitos, eu estou pronto. Você é arrogante. A outra. Se você se sente preparado, você está perto de ir para o céu. Então vamos nos despedir de você agora. Tá? Porque você provavelmente será promovido a uma outra realidade que é muito melhor que a nossa. Tá bom? Então não fique triste. Nós estamos louvando a Deus por isso. A verdade é que a gente nunca vai estar preparado. Por isso que a gente tem o Espírito Santo que fala por nós. Isso não significa que você não vai estudar, né? Pastor, não estou preparado, então não vou abrir mão do estudo. Não. Você vai estudar, você vai se dedicar, você vai fazer, você vai crescer, você vai ler. Mas você nunca vai estar preparado. Esse sentimento de estar preparado é uma desculpa que você tem para não se envolver na missão.
É só isso. Seja sincero com você mesmo, meu irmão e minha irmã. Seja sincero. Esse sentimento de, eu não estou preparado, é uma desculpa que você tem. Peça perdão por isso. E se envolva e se engaje. Terceiro, permaneçam firmes até o fim. A verdadeira perseverança é o reflexo da salvação que você já possui. E o texto bíblico termina no verso de número 13, que nós estamos estudando. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perceba, mais uma vez, todos odiarão vocês por minha causa. O verbo grego aqui, odiar, o verbo grego odiar não significa mais do que simplesmente antipatia. Implica em hostilidade ativa e agressiva. Hostilidade ativa e agressiva. Eu sei que para a gente aqui, brasileiros, temos liberdades de culto, parece que é algo distante da realidade de cristãos no mundo todo, mas não é. Não é. Quando você pega, por exemplo, o Zenit.org, que fala sobre a dinâmica da fé cristã no século XX, você vai perceber o seguinte, que os mártires do século XX são aproximadamente 45 milhões de cristãos foram martirizados por causa da sua fé no século XX. 45 milhões de pessoas. O Hegel, um estudioso sobre missões, ele vai trazer um outro número, mártires da última década. Em média, nessa última década, 270 novos mártires cristãos a cada 24 horas. A cada 24 horas, 270 cristãos no mundo morreram por causa da sua fé. No mundo. A cada 24 horas, 270 irmãos nossos, pessoas da nossa família, que nós não conhecemos, encontraremos essas pessoas na eternidade. Perderam a sua vida, porque não negaram o Cristo hoje. Hoje. Isso faz da fé cristã uma das fés mais perseguidas no mundo. No mundo. E talvez você não sinta, mas existe no Brasil uma perseguição velada sobre a fé cristã, na nossa ética, na ética do Evangelho, na forma como nós cremos, naquilo que nós acreditamos sobre família, naquilo que nós acreditamos sobre a sexualidade, naquilo que nós acreditamos sobre o governo, naquilo que nós acreditamos sobre a soberania de Deus. Existe uma perseguição ética velada sobre a nossa fé. E vai chegar um tempo no nosso país que não será mais tão velado assim. Ao mesmo tempo que eu tenho um pouco de receio, porque eu sou pai de 3 crianças, por um outro lado, meu coração se enche de ira, porque eu gostaria de ver esses profetas, esses apóstolos, sendo provados pela provação. Sendo provados pela perseguição, sendo provados pela tribulação. Veremos se são de fato apóstolos. Veremos se são de fato profetas. Ou se não são usurpadores da glória de Deus. No entanto, isso chegará a nós. E a fala de Jesus para nós é: não tenham medo. Não tenham medo. Perceba, ser odiado e perseguido é uma experiência inevitável em um verdadeiro discípulo de Cristo.
A irrelevância, a insignificância não tem lugar na vida de quem vive os princípios radicalmente transformadores do Evangelho. Ao seguir fielmente esses princípios, a perseguição se torna uma realidade inevitável, refletindo a profundidade e a verdade da mensagem que proclamamos. É inevitável. E daí o texto que nós lemos termina. Mas aquele que perseverar até o fim, ele será o quê? Salvo. Perceba. Não é a nossa perseverança que nos traz salvação. A perseverança que nós temos revela que nós já fomos salvos. Vocês entenderam isso? Não é a nossa perseverança. Você não pode ler de maneira antropocêntrica esse texto. Vamos lembrar? Jesus é o centro de todas as coisas. Não foi isso que nós cantamos no começo da nossa mensagem? Se Jesus é o centro de todas as coisas, não é a minha perseverança que me traz salvação. É a salvação que eu já ganhei em Cristo através do sacrifício dele, que me dá a perseverança para continuar. É porque ele venceu o mundo que nós também, em Cristo, nele, venceremos o mundo. Essa é a realidade. Jesus, então, ele convida os seus discípulos a descansarem. A descansarem. Porque qual seria a resposta natural ao ódio? Qual seria a resposta natural à perseguição? Qual seria a resposta natural? Seria o ódio. Seria a perseguição também. Mas Jesus, ele nos convida a não respondermos à perseguição com ódio, mas com perseverança, que é o fruto natural da nossa salvação. Jesus está convidando você e a mim, quando formos hostilizados pelo nome dele, a não respondermos com ódio. Não respondermos com ódio. Jesus está nos convidando a respondermos com perseverança. Fiquem firmes. Creiam. Abracem os princípios do Evangelho. Amem o seu próximo de maneira exacerbada. Deem a outra face. Perdoem os seus inimigos. Melhor, orem por eles, orem pelos seus inimigos. Se possível, os ajude. Os ajude e demonstre que você foi agraciado, que você foi salvo pela graça. Seja você um agente da graça, alguém transformado, persevere no Evangelho. Existe uma fala de Jesus que nós muitas vezes negligenciamos no Sermão do Monte. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus, ele diz, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Olhem para a eternidade. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurados, felizes são vocês. Extremamente felizes, porque a palavra no grego aqui, makarios, significa exatamente isso. Extremamente felizes. Cheio de significado e relevância à vida de vocês, quando vocês forem perseguidos por minha causa. Os insultarem por minha causa.
levantarem todo tipo de calúnia. Então Jesus diz: alegrem-se, alegrem-se, regozijem-se, fiquem satisfeitos com isso. Porque a recompensa de vocês não está aqui. A recompensa de vocês está na eternidade. A recompensa de vocês não está aqui. Então ame o seu próximo de maneira exacerbada, ame o seu inimigo, ame aquele que te odeia, perdoe aquele que te feriu. Seja um agente, um pacificador, e daí sim, você vai se alegrar. A sua recompensa não está aqui. Lembrando da história do Lewis, quando eu leio A Última Batalha por diversas vezes, e eu leio o final ali que eu li para vocês, o Amargedon, e quando eu chego em Suzane, eu sempre faço uma oração. E a minha oração é: Senhor, que eu continue sendo amigo de Nárnia. Eu não quero perder isso. Senhor, que eu continue sendo amigo de Nárnia. Que os meus olhos não estejam aqui. Que os meus pés estejam fincados nessa realidade para ser um agente de transformação. Que os meus pés estejam fincados nesta realidade para que eu seja um agente de transformação, mas que os meus olhos estejam na eternidade. Que os meus olhos estejam lá. Que tal a gente se levantar e juntos orarmos? Vamos receber a bênção do Senhor? Pai, muito obrigado por tudo o que o Senhor fez neste culto nas nossas vidas, pela Tua palavra, Deus, que transborda em alegria e desafia a transformação, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor em Cristo Jesus. O Senhor fez aquilo que nós não poderíamos fazer. O Senhor nos aproximou, ó Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus. E nós que não éramos filhos, agora, pelo sacrifício, nós somos Teus filhos. Nossa identidade não está firmada naquilo que nós somos nessa realidade. A nossa identidade está firmada naquilo que o Senhor diz a respeito de nós. E nós somos os Teus filhos, o Teu povo. Muito obrigado por isso, Pai. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.